Oi, gente. O governo Biden está com a queda significativa de aprovação. O governo começou com 53 a 56% de aprovação e agora, na média das pesquisas, oscila entre 42 a 43% de aprovação. Sendo que, em algumas pesquisas mais recentes, a aprovação do governo Biden chega a os baixíssimos 36%. Para um governo ainda no seu início, esses números são muito, mas muito ruins do governo Biden. E nesse vídeo nós vamos examinar as razões para essa queda de popularidade e o que o campo progressista brasileiro pode aprender com os fracassos do Partido Democrata nos Estados Unidos, que não é de esquerda, né? É um partido de centro-direita. Mas o campo progressista e a esquerda brasileira pode aprender com aqueles fracassos de um governo lá nos Estados Unidos que está substituindo uma figura autoritária da extrema-direita, no caso lá nos Estados Unidos, o Donald Trump. E que Donald Trump, vale a pena lembrar, foi inspiração para o Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Então, com isso, nós vamos falar sobre esse tema hoje. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e lembrando sempre que o canal tem esse nome em homenagem ao meu primeiro livro, que está disponível, e vocês podem ver mais informações no comentário fixado. Bem, os números do Biden caíram muito de aprovação, e é importante examinar as razões, e são muitas as razões que podem ser elencadas. Por exemplo, a forma como os Estados Unidos saiu do Afeganistão deu uma pancada na aprovação do Biden. Né? Toda aquela confusão naquela época, embora a maior parte do público norte-americano, estadunidense, defendesse que os Estados Unidos saísse do Afeganistão e defendesse que os Estados Unidos diminuísse a sua presença militar em outros países. Mas a forma como isso foi feito não foi muito aprovada pela população. Um outro fator é que duas das grandes reformas que o Biden propôs estão paradas no Congresso e no Senado. Né? A de infraestrutura, o orçamento de infraestrutura e de maiores investimentos nos Estados Unidos, que envolvem inclusive questões de meio ambiente e de saúde. Esses dois projetos de lei estão paralisados e fundamentalmente pela atuação de democratas corporativos ligados aos interesses das grandes corporações empresariais que, junto com os republicanos, estão barrando esses dois projetos. O que gera alguns paralelos com o Brasil se nós pensarmos no Congresso absolutamente conservador que nós temos, o que coloca uma necessidade muito grande, não só da esquerda derrotar o bolsonarismo e ter uma vitória eleitoral na presidência da República no ano que vem, mas também de ampliar a participação de deputados e senadores no Congresso para ter melhores chances de aprovar medidas importantes. Mas será que esses fatores que eu elenquei aqui seriam suficientes para explicar a queda de popularidade do Biden? Na verdade, não. Existe um outro fator que muitas vezes não é comentado e seguramente vocês não vão ver na mídia corporativa ninguém falando sobre isso, mas que é o fato de que o presidente dos Estados Unidos tem poderes por ordem executiva, que se ele tivesse utilizado esses poderes para fazer algumas coisas que ele pode fazer, porque algumas coisas ele não pode fazer, ele depende do Congresso e existem democratas corporativos bloqueando, poderia se criticar ele por falta de capacidade de negociação, mas com gente que foi comprada pelo grande capital é mais complicado. Mas existem questões que ele poderia usar o poder executivo para ganhar aprovação e para dar ganhos materiais para a classe trabalhadora, para a classe média. Por exemplo, ele poderia instaurar um programa de renegociar a dívida estudantil nos Estados Unidos, um problema seríssimo da juventude norte-americana. Isso daria ganhos materiais concretos para as pessoas que têm dívidas gigantescas para estudar. Isso seria uma coisa que o presidente poderia fazer por ordem executiva. Ele não precisa do Congresso, ele não precisa do Senado para fazer isso. Ele poderia diminuir a idade de elegibilidade para o
Care. O Medicare poderia ter uma idade de elegibilidade menor. Isso é uma coisa que ele poderia fazer por ordem executiva, o que ampliaria o acesso a serviços de saúde a milhões de estadunidenses. E ele poderia soltar da prisão, perdoar da prisão, todos aqueles que foram presos por consumir drogas que em muitos estados dos Estados Unidos foram legalizadas. Não estou falando de traficantes, estou falando de usuários, pessoas que foram presas por crimes que não tem nada a ver com violência, que simplesmente eram usuários e foram presos por posse de drogas que foram legalizadas em boa parte dos Estados Unidos. Não faz sentido manter essas pessoas na cadeia e isso, obviamente, se ele fizesse, ele aumentaria a popularidade. 3 coisas básicas que ele poderia fazer usando da ordem executiva, do poder da presidência dos Estados Unidos, sem consultar Congresso, sem consultar o Senado, e que ele aumentaria de popularidade. Mas ele não faz. É porque ele é pouco inteligente? Não. É porque ele é, de fato, um político conservador. É porque fazer essas coisas que eu citei aqui, embora elas tenham maciça aprovação da população, e obviamente aumentaria a popularidade dele se ele fizesse, isso daí é bastante óbvio, ele não vai fazer nenhuma dessas coisas porque ele genuinamente não concorda com elas. E mais do que isso, boa parte dos financiadores de campanha dele e boa parte do bloco que o apoia e que apoiou nas primárias contra Bernie Sanders são pessoas mais conservadoras, de grupos de interesse mais conservadores que não iriam gostar dele fazer isso, embora isso tenha maciça aprovação junto à população dos Estados Unidos. Isso significa uma coisa muito clara. A esquerda e o campo progressista têm que trabalhar em 2022, sim, para eleger mais deputados e senadores, sim, para mobilizar a população para pressionar o Congresso. Mas também tem que se mobilizar para pressionar que se busquem estratégias para driblar um Congresso tão corrompido e tão favorável aos interesses das grandes corporações empresariais como é o nosso Congresso. Que, aliás, nesse aspecto é semelhante ao Congresso dos Estados Unidos. Quando é para aprovar reformas, como foi aqui no Brasil, que destroem direitos trabalhistas, que acabam com a aposentadoria dos mais pobres, que machucam a classe trabalhadora, facilmente se consegue maioria no Congresso. Quando é para fazer uma reforma tributária progressiva, quando é para fazer alguma transformação, alguma política que beneficia a classe trabalhadora e que extrai recursos do mercado financeiro, dos banqueiros, do grande capital, do lucro dos mais poderosos e dos mais ricos, aí fica difícil. Aí não tem dinheiro, aí não pode fazer, não é? Aí é um problema muito grave e tal. E esse mesmo discurso é utilizado nos Estados Unidos. Embora a realidade brasileira e americana dos estadunidenses seja muito diferente em vários aspectos culturais, históricos, entre outros, nesse aspecto existem muitos paralelos. O que significa que, e essa é uma coisa que eu vou insistir durante o processo da eleição, a esquerda precisa pensar em estratégias de desenvolver políticas que gerem ganhos materiais para a população e algumas dessas que não precisem do Congresso para serem viabilizadas. No caso brasileiro, é ainda mais difícil do que nos Estados Unidos. Mas é necessário pensar nessas estratégias. No caso, por exemplo, da Petrobras e da forma como se calcula o preço do combustível e do gás de cozinha, aí você pode ter uma estratégia. Você pode ter uma estratégia em outras áreas também, focando justamente ampliação de gastos em áreas centrais e de onde você vai tirar esse dinheiro, tributando determinadas áreas e o lucro daqueles que têm muitos privilégios com relação ao Estado. Ou cortando dinheiro que está sendo gasto, por exemplo, para dar renúncia fiscal ao grande capital nacional. Aí você encontra dinheiro nesses lugares. Me parece que o fracasso nesse momento do governo Biden ensina uma coisa muito clara.
A esquerda pode ganhar a eleição de 2022 e eu vou trabalhar com unhas e dentes junto com vocês para que isso aconteça e que uma alternativa do campo democrático derrote o neofascismo. Isso a gente não pode ter a menor dúvida que é um objetivo central. Mas para que a esquerda continue no poder e que consiga desenvolver medidas, vai ter que, para ter aprovação popular e para que a população pressione o Congresso e o Senado para que mais reformas venham a acontecer, a esquerda precisa ter uma estratégia para no primeiro ano, realizar o máximo de ganhos materiais que for possível para a classe trabalhadora e para os mais pobres, para que eles continuem apoiando o governo e continuem pressionando o Senado e pressionando o Congresso, a Câmara dos Deputados, para que medidas estruturais que mexem nos interesses do grande capital sejam aprovadas e assim mudanças substanciais venham a acontecer. Se a esquerda não tiver clareza disso e clareza de que vai precisar da pressão da população, além de melhorar a composição do Congresso, para aprovar medidas substanciais, não vai governar num país tão empobrecido e numa tragédia tão grande como o Brasil está. A popularidade que você consegue ao vencer a eleição pode acabar em 6 meses a 1 ano se não tiver um plano e uma programação para medidas concretas que gerem ganhos materiais. O governo Biden mostra que um governo com muita presença dos setores da centro-direita e com muita presença dessa ideologia dominando e impedindo o governo de realizar mudanças mais substanciais, fez com que a popularidade do governo despencasse. Esse é o fator central pelo qual o governo Biden até agora fracassou. Se vai continuar fracassando até o fim do mandato, é uma coisa que nós vamos ter que examinar em processo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau, gente.